A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Irmãos, teve uns irmãos que me ligaram perguntando assim: irmão Paulo, o irmão está sabendo que os cultos online vão acabar? Vão tirar os cultos online? Por ser muita reclamação? Irmãos, eu vou ser franco com vocês, eu estava sabendo de nada e falei, poxa, peraí, os cultos online, por quê? Qual o motivo? Vão tirar os cultos online? Qual o motivo disso? A Irmandade está gostando, muitas almas testemunhadas, entre contato aqui dizendo que assim que abrir as portas da congregação vão se batizar, muitos irmãos parados, dizendo que perdeu muito tempo não indo para a igreja, dando crédito a outras coisas da vida, não dando crédito às pregações. Muitos irmãos estão, irmãos, agoniados, querendo voltar logo aos cultos. E Deus deu a guia para os irmãos aí para fazer esse culto online, para nossa querida Irmandade não ficar sem ouvir a palavra de Deus. Tem os outros cultos que completam aí, que também são bem-vindos, irmão. São bem-vindos, outros cultos online aí. Irmãos, tudo que fala de Deus para o bem da pessoa é bem-vindo, irmãos. Bem-vindo, que fala para o bem da pessoa são bem-vindos. Vocês não vê? Até de outras religiões aí, a gente de vez em quando posta culto deles aí, irmãos. Tem bastante cultos aí, cultos familiar, que me enviaram dos irmãos da Assembleia, irmãos da congregação, fazendo cultinho familiar. Irmãos, cada um louva a Deus do jeito que pode, irmãos. Aí eu fui ver aqui na mídia, aí me enviaram, logo em seguida me enviaram um áudio que já está no YouTube aí, né? Só, irmão, que esse áudio não diz nada do fechamento da igreja, do fechamento que não vai ter mais culto online. A pessoa que ouviu esse áudio, ela achou que estava acabando o culto online. Mas não está acabando, irmãos. Tem um áudio do nosso irmão aí, de Itaberaba, isso mesmo, Bahia, nosso ancião. Vamos ouvir o que o nosso irmão ancião... Ele foi bem claro, irmãos. Ele foi bem claro no que ele está dizendo aí. Vamos ouvir o áudio, depois a gente vai tirar as conclusões. Caros irmãos, a paz de Deus. Eu quero pedir aos Amém. irmãos todos, a Irmandade, não perca o culto online, é uma bênção, não aceite comentários contra esse culto. Porque quem faz comentário contra esse culto é uma blasfêmia. Levanta-se contra aqueles que têm mais experiência na fé, mais de 400 irmãos, com mais de 60 anos, 70 de fé. A maioria deles tem mais de 40, 50 anos de ministério. Esses homens têm a guia de Deus. E a maioria absoluta dos 42 mil irmãos do ministério está 100% na comunhão, e toda a Irmandade que tem juízo e comunhão também estão aceitando o culto de bom grado e Deus operando maravilhas. Mas tem alguns revoltados que é os mesmos que não aceitam a palavra no culto. Tem alguns também revoltados que é os mesmos que não aceitam conselho, não aceitam submissão. E essas palavras que Deus está dando nesse culto, ela entra no mais profundo da alma. Ela cumpre a palavra, ela é espada de dois gumes, ela corta tudo que é mal. Então está incomodando alguns espíritos. E a Irmandade não deve dar ouvido a essa gente, nem em conversas particulares, nem em áudio, nem propagar esses áudios. Todos que chegar aí para vocês, passem para mim, eu tenho um jeito para dar para eles. Podem passar para mim que eu vou chegar, qual é a igreja deles e vou passar para o ancião deles. Já chegou um aqui, eu já descobri o ancião, já passei para o ancião dele. Sempre teve aqueles que não aceitaram direitinho o mandamento nem as ordens, vai continuar tendo. Mas essa boa e querida Irmandade, ordeira, que está dando graças a Deus. As igrejas estão fechadas e pode ficar pelo menos mais um mês.
Porque ninguém vai ser responsável por abrir uma igreja, botar máscara em todo mundo e 2 metros de distância de um para outro. Que aí vai ficar o quê? Um monte de gente lá fora blasfemando contra e com razão, porque não puderam entrar no culto. Então não tem como controlar a multidão. E os problemas que acontecer é responsabilidade de quem atender e abrir igreja para atender. A congregação tem obediência a Deus, obediência às Nações Unidas, que ela é escrita lá, porque só é legalizado obra no exterior se a igreja for escrita lá, na ONU. A congregação tem responsabilidade com as leis de cada país. O ministério tem a obrigação de fazer cumprir essas leis. Então, quem levantar contra, está levantando contra o ministério. Está aí Timóteo 17, você está contra a palavra, Timóteo 17, certo? Está contra o ministério. E quem tiver do ministério concordando com isso, se não se retratar, eles vão ter dificuldades. Quem tiver contra também vai ter dificuldades. E quem tiver na comunhão, quem não tiver entendendo, vai orar mais a Deus, porque quem permitiu isso foi Deus. O apóstolo São Paulo estava pregando em todo canto, foi preso. Naquele tempo não tinha papel, não tinha escrita, era difícil, era coisa para alguns. Então, como é que o apóstolo São Paulo se comunicava? Mandava cartas, só que na maioria dos lugares não tinha quem soubesse ler. Então ele escolheu alguns que soubessem ler. Foi escolhido os aparelhos que foi Deus preparou e deu inteligência ao homem, tem nada de Satanás. E muitos dizem, o celular é do diabo, porque ele fala com a mãe pelo celular, porque ele faz negócio pelo celular, porque ele fala com a mulher pelo celular, então ele fala com a mãe pelo diabo, ele fala com a mãe pelo diabo, ele fala com seus filhos pelo diabo no celular. Que cabeça é essa? Onde é que se vê essas cabeças? Ah, mas eu estava orando, mas não estava em comunhão. Ou estava pensando no celular, não pensou na palavra, não pensou no céu. Porque eu estou aqui no meu escritório com a minha mulher todo dia de culto, comportado, orando e sentindo a presença de Deus. E todo mundo está dando depoimento que Deus está operando maravilhas. Então eu quero que os irmãos repassem isso aí no grupo para todo mundo. E não pode você fazer parte de uma obra tão gloriosa dessa e blasfemar contra ela. Deus nunca se agradou de blasfemadores. Então, prezados, vamos servir a Deus. Esse tipo de espírito vai se manifestar e nós temos que reprovar, certo? Não divulgue esses áudios que alguém está blasfemando contra o ministério, contra a obra e contra as decisões que também foi com oração, por meio de homens consagrados, experientes, de vasto conhecimento, para trazer para a Irmandade essa luz. Aceitem essa luz, aceitem esta palavra, aceitem esse conselho, que é o que Deus está preparando para nós. É o que Deus está fazendo conosco, que é uma bênção. Então a Irmandade não aceite nenhuma crítica, que Deus não está nisso. Crítica é murmuração. Murmuração não é espírito de Deus, é espírito contrário. Irmão João Albino aqui, ancião de Itaberaba, é o que tenho para me pronunciar sobre esses áudios, uns pouquinhos que está saindo contra as deliberações dos servos de Deus, do Ministério da Obra, e contra esse maravilhoso culto que Deus preparou para nos consolar. Deus abençoe a todos. Amém, irmão. Amém. Então, irmão, vocês ouviram esse áudio aí, né? Foi um ancião da Bahia, né? Eu vou falar o nome dele, porque ele mesmo falou o nome dele, que é João Albino, ancião de Itaberaba, né? Ele mesmo falou o nome dele aí no áudio. Irmãos, nós aqui temos 3 grupos de pessoas que lidam com esses cultos da congregação. Tem os fanáticos, os crentes de verdade e os murmuradores. São 3 grupos. 3 grupos. Os fanáticos são aqueles, irmão, que eles não têm celular. Às vezes até tem celular. Eu vejo por isso que quando a gente põe alguma pregação aí no canal, alguma coisa vinda da parte de Deus, tem muitos que vão ali
comenta no nosso canal e diz bem assim, irmão, o irmão está colocando a obra de Deus na internet. O irmão não deve postar. Mas espera aí, se a gente não pode postar a obra de Deus, as coisas da congregação. E por que o irmão está entrando e está vendo? Porque às vezes se não tivesse as coisas de Deus no YouTube, o que o irmão que está comentando aí, que não pode pôr, o que o irmão estaria vendo se não fosse o vídeo da congregação, o vídeo de algumas outras igrejas? O irmão iria estar vendo o que aí? Quer dizer que o irmão pode ter o celular, entrar no YouTube, colocar escrito ali qualquer coisa que queira ver, porque hoje no YouTube tem um monte de coisa, tudo que você quiser aprender, até é bom porque às vezes tem pessoas que não tem, né, que não tem dinheiro para pagar um curso, não tem dinheiro para pagar um pedreiro, uma cozinheira, e aprende muita coisa. É de muita utilidade o YouTube, irmãos. Eu já aprendi muitas coisas aqui no YouTube, já fiz grafiato que estavam me cobrando a R$10 o metro. Eu aprendi a fazer no YouTube e fiz na minha casa todinha. O braço doeu. Fiquei quase uma semana de cama, com o corpo todo dolorido. Já precisou passar grafiato na casa toda. Hoje já não se usa mais grafiato, né? Já está na moda outros tipos de coisas na parede, né? Tipo gesso. Mas na época que era a febre do grafiato, eu pintava a casa de todas as cores de grafiato. Vivia com a cara cheia de massa de grafiato. Aquela massa dura. A gente aprende as coisas no YouTube. Aí tem as coisas que nós colocamos na congregação. Aí vamos voltar para o culto online. Quando me falaram que estava acabando os cultos online, eu achei estranho. Falei, poxa, está acabando o culto online, por quê? Aí me deparei com esse áudio. Irmãos, esse ancião, o nosso irmão aí, João, ele está falando essa parte, não sei se o seu irmão vê na internet aí, que se ele analisar bem no YouTube, vamos pôr uma média aí de 100%, quem critica a congregação é essa classe que eu digo aqui, que são os fanáticos e os murmuradores. Os crentes mesmo estão gostando, irmãos. O irmão pode ver qualquer canal pequenininho que às vezes até fala alguma coisa sobre culto online aí, a Irmandade vai em peso no canal, irmão. Vai em peso no canal. Eu vejo que no começo, quando a gente anunciou, até nos canais aí, estava passando o site da igreja mesmo. Estava colocando o link do site da igreja mesmo para a Irmandade entrar naquele link. Só o aviso que ia ter culto online, o vídeo já explodia de gente, irmãos. O irmão aí, se for entrar no site, qualquer YouTube aí, e ver os comentários, os irmãos vão ver de 100%, 1%, menos 0,5%. Tudo são essa classe, que são dos murmuradores e dos fanáticos. Os fanáticos que estão próprios dentro da igreja. Que são fanáticos. Para eles, tem que ter o templo, tem que entrar dentro da igreja. Como o irmão disse aí. Imagine, uma igreja pequena pode ficar 2 metros de distância, um do outro vai caber. Na minha comum dá para fazer isso, porque são poucas pessoas. Agora imagine uma outra igreja grande, 2 metros de distância. O ser humano, irmão, o problema está no ser humano. O ser humano, ele sempre vai reclamar de alguma coisa. Nada para ele estaria bom. Vamos supor que a congregação não fizesse o culto online. Estaria aí os murmuradores, né? Falando, tá vendo aí, ó? Fechou as portas, acabou de vez. Acabou de vez. A Irmandade agora ficou. A igreja não ligou para a Irmandade. Tá aí a doença. Como os servos de Deus estão fazendo os cultos online, e a Irmandade está gostando. Irmãos, qualquer vídeo que a gente coloca aqui, já pergunta, é culto online? Não, irmãos. É uma pregação antiga, mas não é culto online. O culto online cada um tem a relação. Pelo WhatsApp eles passam a relação dos cultos, eles passam o site, da onde tem que entrar, o site oficial da congregação, que tem que entrar por esse site, né? Muitos. Dia de culto, os irmãos vão no YouTube, no site da congregação,
Vê quantas pessoas estão ouvindo o culto. Vão no Facebook, que estão fazendo retransmissão, alguns irmãos, algumas páginas, para ver a quantidade de irmandade. Irmão, não adianta. É a minoria. A maioria vence a minoria. E eu sou dessa opinião, irmão. Não adianta dar burro em ponta de faca. Eu vou entregar para o ancião de tal localidade. Não, irmão. Entregar para o ancião de cada localidade. Se a pessoa não aceita o culto pela internet, ele não vai aceitar pelo culto. Ele já critica dentro do culto. Ele já fica ali, enquanto está o irmão pregando ali na frente, ele está ali criticando. Porque muitos vão na igreja para isso hoje. Eles não vão para prestar um culto em louvor a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Não, eles vão para criticar o servo, criticar aquele, criticar o outro. Esses são essas minorias, irmão. Não devemos ligar para essa minoria. Por quê? Eu sou dessa opinião também. Quem está com fome, vai no banquete comer. Quem não está com fome, está com a barriga cheia, um dia ele vai estar com fome. Aí ele vai no banquete. Tomara Deus que o dia que ele for no banquete comer, não tenha mais comida. Tomara em Deus. Tomara Deus. Entendeu, irmãos? Que não tenha mais comida. Quer dizer, essas são a minoria. A maioria está assistindo o culto de boa aí, irmãos. E graças a Deus os cultos, no título tá, os cultos vão acabar? Eu coloquei com ponto de interrogação, não coloquei afirmativo. Os cultos online vão acabar? Graças a Deus, não. Tá muito bom demais, irmão. Tá muito bom demais, certo? Dia de culto. Agora nós temos do Brasil, do Chile, da Argentina. Tem vários cultos aí para ouvir. Vários cultos. E os irmãos estão de parabéns do ministério. Estão de parabéns. E temos o fato submissão. Eu já não concordo. Mas esse fato, respeito pelos servos de Deus, temos que ter. Respeito pela obra de Deus. Que se nós não respeitarmos quem está à frente, ali vai virar o quê? Então quer dizer que cada um vai ter sua opinião, cada um vai chegar ali e vai falar o que sente. E a obra de Deus, e a revelação do Espírito Santo. E o irmão ali na frente, que nem esse último culto que teve agora. Não é que os outros cultos não foram. Bom, foram bons. Mas esse último culto que foi agora, gente, os irmãos, a irmandade, eu acho que triplicou as almas testemunhadas. Deus abençoou muito esse irmão. E é isso, irmão. Vocês já perceberam que para a obra de Deus andar para frente, sempre tem alguém segurando, querendo não deixar ir. Porque, irmãos, a obra vai ser muito grande quando abrir as portas, irmãos. Vai obedecer muitas almas. Vocês vão ver os batismos aí, do Braille, do batismo nas outras igrejas, vai descer muita gente nas águas. Muitos parados vão voltar, as igrejas vão superlotar, irmãos. É mudança, como diz o último culto, é mudança em tudo. Vai ser mudança na economia, vai ser mudança nos políticos, vai ser mudança em tudo. E quando a gente põe o nome de um político aqui, não é porque a gente está apoiando político que ninguém apoia ninguém. Nós somos ensinados a ir lá, orar a Deus e votar. Aquele que for para ser o presidente, governador, vereador, vai ser. Agora, quando esse caso do coronavírus, que está essa crise, está todo mundo envolvido. Não é só nós da congregação que estamos sem congregar, são de outras religiões, da Assembleia, da Deus é Amor, de todas as igrejas estão sem congregar e muitos estão tão vulneráveis a esse vírus, os políticos, todos, irmãos. Não é só o crente, não é só uma minoria, são todos. Quando a gente toca no nome de algum governante aqui, não é que nós estamos compactuando as coisas e misturando para o lado da política. É que a congregação não faz política com ninguém. A congregação não faz política. Agora, quando eu venho aqui no canal falar que a congregação foi a primeira a fechar, foi a primeira a fechar, irmãos. Não adianta. Aí criticam porque a congregação foi a primeira a fechar, que teve
um irmão aí que criticou no meu canal aí, dizendo que os povos de Deus ficaram com medo. Se for colocar na balança, irmãos, mesmo nós indo para a congregação servos de Deus, todos têm medo, estão com medo. Cadê as ruas vazias aí? Onde tá? A rua vazia. Então quer dizer que todo mundo está saindo de casa? Todo mundo que tem um idoso em casa? A pessoa que é idosa. E essa pessoa que criticou é idoso. E aí? Se ele tiver... Tomara que ele não... Sabe? Se ele tiver... não tiver complicações, mas mesmo assim nós somos passivos disso daí, irmãos. Nós podemos sair aí na rua e pegar um vírus. Então, irmãos, eu fiquei triste quando soube da notícia. Quando eu vi o áudio, foi graças a Deus. Aí me enviaram o áudio. Aí o irmão que me falou que ia fechar a igreja, falou, irmão, vai fechar a igreja? O irmão está sabendo de alguma coisa? Eu falei, não, irmão, não estou sabendo nada. Ele falou assim, irmão, olha esse áudio. Aí me enviou o áudio. Aí eu fui ver, tá no YouTube todo aí o áudio. Eu falei, não, o ancião lá da Bahia que falou que tem muitos aí que estão sendo contra os cultos, que é para falar para ele que ele vai avisar para cada ancião, para os anciãos. Os anciãos não tem que estar preocupados com isso. A comida está posta à mesa. Deus preparou o culto online? Preparou. A comida está posta à mesa ali, ó. A pessoa vai lá, se quiser comer, coma. Depois ela vai ficar com a barriga vazia. Só isso. Ela não quer comer? Quer criticar? Deixa criticar. Eu garanto para os irmãos que 99,9% está comendo. Estão ouvindo a palavra de Deus, estão gostando. Eu garanto. Eu não estou falando por mim mesmo. Vocês podem ver no dia de culto aí. Entre em qualquer canal aí que estiver retransmitindo o culto da congregação, mesmo estando errado, mas vê um tanto de gente ali comendo. E a Irmandade não quer nem saber se é o culto oficial, se é alguém que está retransmitindo para os seus canais, para os seus grupos, né? Eles não querem saber. Eles querem ouvir o irmão falar, Deus falar na boca do irmão. Eles querem ouvir isso, só isso. Agora eu vou falar uma coisa. Que coisa de mal tem isso, ouvir a palavra de Deus? Que coisa de mal tem isso? Gente, vamos se preocupar com outras coisas. Sabe? Vamos se preocupar com outras coisas. Vamos se preocupar com esse tipo de coisa não, irmãos. Meu Deus. Não faz isso não. Mas graças a Deus, o culto continua aí. Graças a Deus, para a alegria da Irmandade toda. Irmandade, tomamos um susto aí, que logo de cara me ligaram, como já disse, dizendo... Eu achei, porque não foi uma pessoa, foram mais de duas, né? Foram mais 5 pessoas. Eu falei, poxa, 5 pessoas mandaram mensagem pelo WhatsApp perguntando isso, então acabou com o culto. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Porque tem os cultos aí nos Estados Unidos, tem o do Chile, tem da Inglaterra, tem da Espanha, tem vários da Argentina. E tem os cultos que os irmãozinhos estão fazendo aí, irmãos. Não acho nada demais. Nada de mal. O irmão está pregando a palavra de Deus. O irmão está ali no canal falando assim, eu sou cooperador agora com essa crise. Não, irmão. Ele está fazendo a pregação. E falando de Deus, pregando a palavra, alimentando uma alma. Não deixando o povo despercebido para entrar em outras coisas, irmãos. Tudo é válido. Né? Tudo é válido. Por isso, eu vou colocar um áudio depois de um irmão aí. Nosso irmão, qual o nome dele mesmo? Geraldo, o nome dele? Se não me engano é Geraldo o nome dele. Depois eu vou confirmar. Ele me mandou um áudio. E ele falou para mim assim, irmão, se você soubesse o seu canal, quanto faz bem... Irmão, já não é o primeiro irmão que fala isso, irmão. São vários. Às vezes a gente fica atrás da tela de um computador, a gente dá a nossa opinião, faz o nosso vídeo, mas a gente não sabe quem está do outro lado, o jeito que recebe. Críticas, vamos ter um monte de crítica. Vamos ter. Isso faz parte. Eu entro no meu canal aí, eu vou ter os elogios, vou ter a Irmandade, e vou ter aqueles que criticam, que
que fala as coisas até às vezes fala palavras que machucam, mas fazer o quê? Isso faz parte. Porque cada cabeça uma sentença, cada pessoa pensa de uma maneira diferente. No caso desse culto online, vamos respeitar aqueles também que não querem o culto online. Tá, eles não querem, não assistem, tem uns que não sabem nem mexer no computador, nem celular. Mas vamos respeitar, eles não querem, tal. Tem o céu de Deus que já tem um celularzinho, já ouve o culto, né? E tem os murmuradores que desde o começo do mundo já existiam os murmuradores, já existiam os fofoqueiros, já existiam os invejosos, os que combatiam contra a obra de Deus. Desde o começo, não é desde 1910 não, desde o começo do mundo. A congregação começou desde 1910, mas desde o começo do mundo já tinha pessoas más, pessoas gananciosas, pessoas invejosas, pessoas querendo poder, pessoas derrubando a outra para pegar o poder. Já existia desde aquela época, irmãos. Só que vamos falar de 1910 para cá, né, irmãos? Eu posso falar com franqueza de 1976 para cá, que eu me conheci como gente. Né? Eu não posso falar de 1910 que eu não era nascido. Eu não posso falar de 1800. Eu não posso falar do ano 1 depois de Cristo. E tão pouco antes de Cristo. Eu tenho que falar nem de 1910, que eu não era nascido, nem meus pais. Eu nasci em 70, na década de 70, e 76 eu já me conhecia como gente porque já menor. E já ouvi o cooperador jovem, já ia pro culto à noite, já ouvi o cooperador da noite. Não tinha mentalidade muito formada, mas depois quando fui pegando a idade, já entendi uma coisa, já entendi a outra. Já entendi o certo, já entendi o errado. Certo, irmãos? E creio que foi ali, somando uns 40 anos dentro da congregação. E se tiver que passar mais 40 anos, eu passarei dentro da congregação. Não desfazendo de outras religiões. Mas a gente tem que ficar onde se sente bem. Se você não se sente bem dentro da congregação, algo de errado está contigo. Ou vai ver onde está esse algo errado. Né, irmãos? Porque eu não me sinto bem na congregação, eu vou para a assembleia. Do mesmo jeito que você não se sente bem dentro da congregação, tu não vai se sentir bem dentro da assembleia. Por quê? Porque o intuito de uma é o mesmo intuito da outra. É Jesus Cristo. É nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Bom, Paulo, por que o irmão fala só da assembleia, não fala das outras? Porque a assembleia e a congregação são as mais antigas. E a gente usa a Assembleia de Deus como um paralelo, né? Que fala em Deus. As outras também falam em Deus. Né? Mas vamos falar dessas duas, né? Se você errou na congregação e vai querer mudar de igreja, tu vai errar na Assembleia, tu vai errar na Deus e Amor, tu vai errar em outras, porque não está na igreja, está em você. Se você for bem na Assembleia de Deus, não precisa nem vir para a congregação. Por quê? Porque o erro não está em você. E se você ficar na Assembleia ou ficar na congregação, o erro também não vai estar na igreja. Correto, irmãos? A gente, quando muda de igreja e vai para outra, às vezes a gente acha que a igreja é errada, mas não. Nós que somos errados. Isso eu digo não no modo de você sentir mais comunhão em uma igreja e outra. Preste bem atenção, para depois vocês não falar. Então quer dizer que quem vem da Assembleia de Deus para a congregação, a Assembleia de Deus não é errada, ele que é errado. Não. Quando vai ver alguém da Assembleia de Deus para a congregação, porque ele quis vir para a congregação, porque ele sentiu algo na congregação. E se alguém for da congregação para a Assembleia e ficar lá, porque sentiu algo, se sentiu melhor. O que eu digo, quando sai de uma igreja e vai para outra, porque a própria pessoa se incomoda com tudo e ela mesma está atrapalhando. Se ela está atrapalhando a obra de Deus numa igreja, ela vai atrapalhar a obra de Deus na outra igreja. Então, irmãos, esse é o vídeo que tinha que fazer para ficar muito extenso. Nós entramos para uma linhagem e acabou indo para outra, né, irmãos? Mas, irmão, culto online não vai sair, graças a Deus. E nossos irmãos aí, fiquem em comunhão aí,
Prega mesmo, o povo precisa, muitas almas sedentas pela palavra de Deus, muita irmandade triste nos seus lares, querendo a palavra de Deus. E estão de parabéns, irmãos. Deus está ali junto com vocês. Temos nosso apoio aqui, irmãos, dos irmãos que estão online aqui. E isso aí, irmãos. Graças a Deus. E nosso irmão ancião, ele não se preocupa não, irmão. Só a minoria. A maioria estão querendo culto, sim. Como o irmão disse, não vamos ligar para a minoria, vamos ligar para a maioria. O importante é a irmandade comendo o pão. Né? E quem tem fome, vai e come. Quem não tem, não come. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Fique com Deus, querida irmandade.